Ok. Então, vamos lá, pessoal, dar continuidade ao nosso estudo, né? Ao estudo, na verdade, a correção, a explicação da atividade, né? Das nossas atividades, do nosso material Língua e Linguagem, beleza? Então, corrigimos as questões anteriores. Agora nós vamos fazer essa pequena revisão, né? Desse conteúdo aí, gramatical, tá? Análise linguística e semiótica. E aí, vamos lá lembrar? Revisão de sílaba e fonema. Olha só, a palavra é a unidade básica da linguagem verbal. Lembram? Para eu identificar quando eu tenho uma linguagem verbal, eu tenho o quê? A palavra. Eu tenho que ter palavra. Eu tenho linguagem verbal. Se não tiver palavra, for um texto, como nós vimos o do Cebolinha lá, né? A Magali e o Cascão, eu tenho uma linguagem não verbal. Mas se eu tenho palavra, como na língua falada, na língua escrita, eu tenho linguagem verbal. Ou seja, como vimos, quando falamos ou escrevemos, fazemos uso da palavra para nos comunicar e interagir com as outras pessoas, ok? E interagir com as outras pessoas. Continuando, ela pode ser dividida em unidades menores, tá? Em unidades menores, no caso, como as sílabas e os fonemas, beleza? Então, se alguém, por uma brincadeira, né, quiser lhe fazer uma pegadinha e lhe perguntar como eu posso dividir a palavra tal, por exemplo, a palavra carro, você, inteligente, já sabendo, já tendo esse conhecimento, vai perguntar: como é que tu queres que eu a divida? Né? Em sílabas, em fonemas, em letras, ok? Então, em princípio, eu tenho essas duas divisões, tá? Em sílabas e fonemas. Olha só, quando pronunciamos as palavras gato e pato, percebemos que essas palavras são constituídas por dois conjuntos de sons, as sílabas. Então, olha, os conjuntos de sons, as sílabas. Eu tenho pato, gato. Por sua vez, as sílabas são formadas por unidades sonoras menores ainda, os fonemas, que são representados nas escritas pelas letras, que são representados na escrita pelas letras. Podemos dizer então que, vamos lá, aí a gente vai revisar alguns conceitozinhos, né? Olha lá no nosso material, se não acompanhe o vídeo, depois dê uma olhada no material. Então, olha aí, o conceito de sílaba, bem básico. A sílaba é um fonema, um conjunto de fonema que se pronuncia em uma só emissão de voz, tá? Quando eu tenho ga, por exemplo, eu tenho uma só emissão de voz, gato. Então, eu tenho duas sílabas no caso. Entendido? Muito bem. Olha lá, por exemplo, quando eu tenho a palavra mês, a palavra casa, a palavra saída e a palavra abacaxi. O que é que vai acontecer aí? Olha lá, na palavra mês eu tenho só uma sílaba, né? Eu tenho só uma sílaba. Já na palavra casa, eu tenho duas sílabas. Duas sílabas nós vamos ter aí no caso. Na palavra saída, olha só, eu tenho dois conjuntos, né, de fonemas e eu tenho uma sílaba representada por um único fonema, o i no caso aí, o som i, tá? Olha lá agora, abacaxi. Nesse caso eu tenho quatro sílabas, tá? Quatro sílabas. Aí o titio vai aproveitar para lembrá-los também, né? Lembra, nós temos uma classificação nesse estudo da língua portuguesa quando eu tenho quantidade de sílabas. Lembra lá? Quando eu tenho uma sílaba, eu tenho uma palavra monossílaba. Quando eu tenho duas, dissílabas. Quando eu tenho três, trissílabas. E quando eu tenho quatro, eu tenho palavras o quê? Polissílabas, quatro ou mais palavras, ok? Então lembra aí desses conceitozinhos aí. A gente não pode, a gente que está estudando não pode esquecer dessas coisas, beleza? Olha o conceito de fonema agora. O fonema é a unidade mínima sonora de uma palavra, capaz de distinguir significados. De novo, fonema é a unidade mínima sonora de uma palavra. Então lembra, quando eu falo sonoro, eu estou falando de sons. Aí lembre da fala. Quando você fala, você emite sons. E no nosso caso, no caso da nossa língua,
O fonema a gente vai distinguir quando a gente percebe que a gente vai identificar o fonema quando nós percebemos que ele distingue significados. Distingue significados. Ok? Olha aí agora o que eu tenho. Quando pronunciamos a palavra pato e a palavra gato, vamos observar que elas são muito parecidas e que seus significados se distinguem apenas pela diferença dos sons iniciais de cada uma delas. Então, de novo, olha. Pato. Olha aí, pato. Olha lá agora, gato. Então, são os sons P e o som G que fazem a diferença desse significado aí, tá? Desse significado. Tranquilo? Olha o que eu tenho agora aí. A letra. E a letra é a representação gráfica do fonema. Então, não vamos esquecer disso, tá? Letra é uma coisa, eu represento os sons, né? Então, eu costumo dizer que é uma tentativa de representação da nossa pronúncia, dos sons que nós emitimos quando falamos, que é diferente do próprio som. Então, a letra é a representação gráfica. Beleza? Vamos agora à continuação dos exercícios. Muito fácil, né? Primeira diz o seguinte: escreva os nomes dos objetos representados pelas figuras abaixo e, em seguida, escreva o número de letras e fonemas de cada um deles, tá? Olha lá, cada um deles, ok? Na verdade, era cada uma delas aí, beleza? Olha aí, fácil, né? Tá lá no material. Alguns de vocês já fizeram e mandaram para mim foto, que eu falei que não era para mandar. É um material para o nosso estudo. Então aproveite agora, pega esse material, corrige as questões. Veja o que está direitinho, beleza? Coloca aquele C de certo. Se tiver que consertar, conserte. Então preste atenção para entender. Pelas fotos que mandaram, eu vi que nem todos estavam sabendo fazer direitinho. Então dê uma olhada no seu material, tá? Então muito fácil, né? A palavra é a palavra, não é? Xícara. E aí, conferir as letras é fácil. Quantas letras eu tenho? 6 letras. 6 letras. Agora, quando a gente quer saber a quantidade de fonema, a gente tem que ver qual das letras na palavra apresenta o som. Se todas as palavras têm som, se há correspondência entre o número de letras e fonemas. No caso da palavra xícara, você já sabe, todas as letras têm sons. Então, nesse caso, eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Olha aí, tá? Ok? Olha a próxima agora. A próxima é a palavra chinela. Chinela. Olha aí agora. Chinela. Quantas letras eu tenho? Fácil. 3, 6, 7 letras. 7 letras. Mas será que agora todas as letras representam um fonema? Né? Repararam aí? Xícara, chinela. Olha como é o mesmo som. Som che, né? Só que numa palavra é representado por uma única letra. Na outra eu já tenho CH. E nesse caso eu tenho duas letras representando o mesmo fonema. Para você lembrar, você está ouvindo o vídeo, pode até escrever aí para recordar. Nesse caso eu tenho o que a gente chama de dígrafo. Duas letras representando o mesmo fonema. Xi, né? Então, lembra dos dígrafos? Eu tenho vários, RR, SS, ok? GU. Eu tenho, quando eu tenho A, né, as vogais antes de N e M, quando elas não têm som. Então, são casos de dígrafos. Então, quem já viu comigo, beleza. Quem ainda não viu, né, tá vendo, revendo, melhor dizendo, porque provavelmente já deve ter visto, né, na sua vida de estudante aí. Então, tranquilo, tá? Então, olha lá o que eu tenho aí. No caso, chinela, o CH é só um fonema. E quando eu confiro, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Nesse caso, não há uma correspondência. Eu tenho menos fonemas do que letras. Tenho mais letras do que fonemas aí no caso. Ok? Próxima palavra, essa daí, fácil, né? A palavra escada. Escada. Olha, eu tenho um SC aí, ok? Só que, olha lá, eu tenho um SC dígrafo quando eu tenho a palavra nascer, por exemplo, em que o S não deve ser pronunciado. Mas nesse caso aí, eu tenho ex, é igualzinho como
escola. Então, nesse caso, o S é pronunciado. Eu tenho, no caso, olha aí, 6 letras e nós vamos ver, percebendo, né? Eu digo que é fácil, só é você pronunciar. Eu tenho a mesma quantidade de fonemas aí. 6 letras e 6 fonemas. Tranquilo? A próxima palavra é a palavra chave. Olha só, como é uma revisão, botei poucas palavras nesse caso, né? Quando a gente está em sala de aula, geralmente eu ponho mais 20 para a gente ver vários casos de dígrafos, por exemplo, aí. Então, olha lá, a palavra chave, eu também tenho o dígrafo CH, eu vou conferir só um fonema. Então, nesse caso, eu tenho, olha aí, 5 letras e 4 fonemas. 5 letras e 4 fonemas. Olha lá agora esse carrão bonitão aí, que é o sonho de muita gente. Olha o que vai acontecer, né? Eu tenho, olha lá, a palavra carro. E nesse caso, olha aí, o dígrafo agora é o RR. Por que dígrafo, Amoras? Porque eu tenho 2 letras representando o mesmo som. Só é você lembrar que esse R fechado, carro, é o mesmo que acontece lá em rato, que eu represento só por uma letra, tá? Então, nesse caso, eu tenho 4 letras, ou melhor, 5 letras e 4 fonemas. Tranquilo? A próxima eu botei aí, tá? Que eu queria, na verdade, não é para botar carro de novo, mas para você ver a palavrinha escrita lá, ok? E nesse caso, a palavra vai ser táxi, tá? A palavra táxi, que olha lá como eu escrevi aí, tá? Para você observar. A palavra táxi deve levar acento, ok? Nos táxis eles não põem, mas tem que ter o acento da palavra táxi. Tranquilo aí? O que é que eu quero que você note? Que olha como é interessante. Nesse caso eu tenho 4 letras, será que todo mundo acertou? E quando eu vou conferir fonemas, taxi. Olha aí, esse xizinho aí, na nossa língua, alguns já viram comigo, ele apresenta vários sons. E nesse caso, táxi, o caso da palavra fixo, o que é que a gente vai perceber? Ele tem 2 sons. E aí acontece o contrário do que acontece com muitas palavras, né? Eu tenho nessa palavra uma quantidade maior de fonemas do que de letras. Então, nesse caso, eu vou ter 5 fonemas. O som da palavra é táxi. Olha aí, foneticamente ela seria mais ou menos isso daí. Táxi, como se eu tivesse, não, eu tenho 2 sons, tá? Então são 5 fonemas nesse caso aí. Entendido? De novo, porque o X nesse caso tem o som XI, de si. Em outras palavras, como a palavra exato, ele tem um som de Z, né? Com a expressão, ele tem um som de S, e por aí vai. O X na nossa língua tem pelo menos 4 sons diferentes, tá? Ok? Entendido? Muito bem. Olha o que eu tenho aí agora. Separe as palavras em sílabas e as classifique quanto ao número de sílaba. Lembra lá daquela classificaçãozinha? Então vamos ver. Olha o que vai acontecer. Primeira palavra. Uma das principais regras para a separação de sílaba, você já sabe, é a soletração. É a soletração. E também eu quero lembrar, para que eu tenho que aprender a separar em sílabas, Amoras? Ora, quando eu estou escrevendo, quando chega o limite da linha no papel, eu não posso quebrar a palavra de qualquer jeito. Eu tenho que saber separar direitinho em sílaba. Não posso separar uma letra da outra se elas são da mesma sílaba. Quando eu vou fazer o que a gente chama de translineação da palavra. Então, eu tenho que ter cuidado, tá? Tranquilo? Se for uma palavra grande como a palavra casamento, olha aí. Olha como é que fica a separação, né? Olha lá, palavra casamento. Então, olha aí. Casamento. Então, se eu tiver que translinear a palavra, eu tenho que dividir certinho a sílaba. Eu não posso fazer casamento e colocar o N lá para baixo. Não, tem que ser casamento. E olha lá, lembra quando eu tenho 4 sílabas, a palavra vai ser o quê? Polissílaba. Ajeite aí no seu material, corrija direitinho, tá?
Ajeite a escrita da palavra. Tem muita gente que escreve polisílaba com S só, são com dois e com acento. Conserte aí para não esquecer. Olha a palavra polícia, olha aí. Polícia. 3 sílabas, trissílabas. A palavra padaria, presta atenção aí. Padaria. Olha aí. Eu separo esse I aí, hein? No encontro vocálico. Lembra? A gente chama de hiato no caso. Ok? Então eu tenho uma palavra polissílaba também no caso, tá? Olha aí essa palavra que todo mundo gosta, celular. Eu tenho, no caso, uma palavra com 3 sílabas, eu tenho uma palavra trissílaba, tá? Olha lá, a moda de hoje também, computador. 4 sílabas. Olha a separação. Se eu tiver que translinear, Moras? Passar a palavra lá no finzinho da linha, um pedaço da palavra, eu tenho que separar certinho em sílaba, tá? Então tomem cuidado que alguns professores como eu, né? Quando a gente está em aula normal, eu passo prova, eu exijo que você escreva direitinho nesse caso, ok? Polissílaba. Olha lá agora a palavra pneu, né? A palavra pneu, olha o que vai acontecer. Outra regra para você lembrar de separação de sílaba. Eu não tenho sílaba com consoante sozinha. Eu não tenho sílaba sem vogal. Então, quando eu separo, eu tenho que lembrar que toda sílaba em língua portuguesa escrita tem que ter vogal. Então, olha o caso da palavra pneu aí. Eu não posso deixar o P sozinho na separação. Quem fez assim errou. E nem posso fazer pneu, que a palavra não é pneu, a palavra é pneu, pneu. Então, se a palavra é pneu, ela não se separa. Daí ela vai ser uma palavra monossilábica, ou seja, ela é uma monossílaba. Tranquilo? A palavra churrasqueira, olha como fica. Churrasqueira. Olha aí, né? O RR, presta atenção aí, tem que ser o quê? Separado. De novo, quando você estiver escrevendo, você tem que ter cuidado, hein? Alguns dígrafos, como RR e SS, são separáveis. Então, eu tenho que separar. Colocar um numa linha e o outro na outra linha, se for o caso, na hora de estar escrevendo, ok? Olha aí, polissílaba. Olha essa palavra aí, secretaria. Presta atenção, secretaria. Eu sempre coloco essa palavra, né? Para você prestar atenção como ela é diferente da outra que está lá embaixo. Então, olha o que eu tenho aí, secretaria. Olha a separação do hiato, uma polissílaba. Olha agora a psicologia, mesma história de pneu, eu não posso separar o P, olha como fica, psicologia. Também uma palavra polissílaba, ok? E a última, olha lá, presta atenção na leitura agora, não é secretária, não é secretaria, é secretária. Olha o que vai acontecer, como fica diferente da outra. Agora eu tenho ditongo no fim. Olha o acento do tá aí, que indica que é um ditongo. Então, secretária. Olha a diferença, né? Ela continua sendo polissílaba, contudo, com uma separação diferente. Ok? Olha lá. Muito bem. Então, essa foi a correção do nosso material. Preste atenção aí direitinho, tá? A gente vai se ver. Eu vou voltar a explicar, dar explicações e discutir material com vocês numa próxima aula. Beleza? Até logo e um abraço.